que é uma categoria que vocês sabem extremamente radical, um homem chamado Nicodemos, que era um dos maiorais das autoridades judaicas, rabino, teólogo, professor de gerações e gerações de judeus, respeitadíssimo no sinédrio judaico, uma das vozes sensatas que existia em Israel. E esse homem, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és mestre, o rabi, que era a palavra que ele tinha usado do hebraico e do aramaico, sabemos que és rabi, que é a mesma coisa de mestre, vindo da parte de Deus, que ninguém, e a gente sabe disso por uma questão de dedução lógica, porque ninguém pode fazer os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas que tu fazes, sem que Deus esteja presente. Por isso nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, só pode ser. A isto, todavia, respondeu Jesus: Nicodemos, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode enxergar, não pode discernir, não pode perceber, é cego para a realidade de como o reino de Deus se opera hoje entre os seres humanos. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode então um homem nascer sendo velho? Ele estava olhando para ele mesmo, que era um idoso, barba grande, branca, todo grisalho, já com algum cansaço de viagem e buscando as melhores alternativas de acomodação. É nele que ele está pensando. Como é que eu, que sou um velho, vou nascer de novo? O que ele está dizendo aqui é praticamente para inviabilizar a vida de qualquer pessoa que não esteja nascendo agora. Em outras palavras, porque eu sou velho, eu estou fora do alcance do novo nascimento, que ele não sabia nem o que era de fato, aquilo a que Jesus aludia, ele interpretou como sendo algo literal. Nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meu Deus, e agora? Qual é a solução para mim? Pode, porventura, um homem, uma mulher, um ser humano, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como é que isso vai acontecer? Por que fenomenologia? Reencarnação? Ou um milagre estrondoso definido por Deus? Pega assim, tipo a extraordinária ou fantástica vida de Benjamin Button. Vocês viram esse filme com o Brad Pitt? Que ele inicia a vida velho e quanto mais velho ele fica, mais criança, mais jovem ele se torna. Não é a pergunta de Nicodemos, ele não tinha nem essa imaginação. Ele só sabe que Jesus acabou de construir uma impossibilidade. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma outra vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, Nicodemos, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, não do próprio Espírito pessoal, mas de um Espírito sublime, supremo, divino, não pode entrar no reino de Deus. A primeira assertiva foi: não pode ver, não enxerga. A segunda é: não pode entrar.
Então lhe perguntou Nicodemos, já angustiado: como então pode suceder isto? Me explica. Porque tudo que ele não quer é ficar de fora. Ele não foi fazer essa visita por mera curiosidade, e a declaração que ele fez aqui é sincera. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E do curso do Evangelho de João e dos outros 3 evangelhos, a gente vê a consistência de Nicodemos querendo sempre estar ao lado em defesa de Jesus contra todas as autoridades e a academia judaica. Aí Jesus então responde a ele, depois que ele está aqui: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, é a palavra, foi um socorro. Jesus viu que o cara estava angustiado, foi ficando aflito, foi achando que havia uma declaração, um vaticínio que o excluía, porque ele já era velho e ele não conseguia nenhum mecanismo para voltar ao ventre na terra da mãe e nascer segunda vez. E além disso, aparentemente ele não defendia nenhuma tese reencarnacionista. E por último, Jesus estava falando de alguma coisa que, de modo algum, carrega a ideia de uma projeção futura, escatológica, de uma coisa guardada para um tempo adiante e por vir. Jesus está falando de ver, entrar, provar, experimentar, nascer de novo hoje. Tudo que Jesus está dizendo tem uma contemporaneidade existencial. E Nicodemos está sentindo que o chamado não é para quando ele morrer, não é para um milagre reencarnacionista, não é para qualquer solução de natureza teológica especulativa que alguém pudesse inventar. Não, Jesus está dizendo: tem que acontecer com você, Nicodemos. E ele está aqui: como pode suceder isso? E Jesus vê a angústia e o acode. E olha como Jesus o acode: tu és mestre em Israel, meu amigo, e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. E o texto prossegue, ele vai embora, e é bom saber que o texto do verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi falado a Nicodemos no ambiente desse contexto. Mas não é o caso aqui hoje. Hoje eu quero ficar apenas nessas primeiras 2 perguntas, especialmente na primeira, quando Jesus afirma: se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí no verso 4 ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Você pode repetir isso comigo? Como pode um homem nascer sendo velho? Para essas categorias aqui, só tem velho nesse lugar. Para essas categorias. Ali tem um que não é velho. Quantos anos você tem, meu amor? Você é filho do Jordan? Ah, muito lindinho. Eu conheço você na barriga da sua mãe. Viu? É, isso. Isso. Você é o único aqui, aparentemente, que está fora dessa descrição de Jesus e da pergunta de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Quem mais aqui? Tem uma criança mais? Está ali, dormindo, desacordado. Então não fica preocupado, não. Olha, ele até puxou o gorro, o hood dele, cobriu o rosto todinho, bota no ombro da mamãe. Eu estou dizendo uma coisa boa por você, que dentre todo mundo que está aqui, só tem 2 pessoas que se salvam dessa pergunta:
Como pode um homem nascer sendo velho? Você tem uma resposta para essa pergunta? Nem você tem, né? Porque ninguém tem, de fato. Usando a lógica da linearidade, da cronologia, da etariedade, ou de qualquer outra natureza fenomenológica, isso teria que, se fosse uma visão espiritualista, iria ter que fazer você esperar não sei quanto tempo para renascer. Se fosse uma visão de qualquer outra natureza religiosa, também projetaria você para uma outra dimensão distante, mas Jesus está falando de algo que tem que acontecer hoje. E aí é que as coisas se tornam problemáticas para todo mundo aqui que só tem velho. Do ponto de vista psicológico, aqui está todo mundo viciado. Você consegue imaginar a quantidade de vícios que você tem? Vícios alimentares. Todos nós aqui somos viciados em alguma coisa. Todos. Vícios linguísticos. Gente que fala certas coisas e aí depois olha para você e diz: desculpe, que eu estou acostumado, eu não consigo evitar, quando essa situação brota, eu lasco mesmo esse palavrão desmedido. E tem gente que, para explicar isso, vai emendando um no outro, e aí no fim diz: ai meu Deus, foi a cultura na qual eu nasci. Tem vícios variados de tipos que às vezes nem você detecta. Vício de gostar de bad boy. Tem mulheres aqui que adoram um bad boy. Aquele cara que é quem mais apronta na vizinhança, na redondeza, na noite, na balada, não sei o que, é quem você mais fica de olho. Você adora um bad boy. E é um negócio que vem de longe. A vovó também gostava de um bad boy. A mamãe gostava. As minhas tias todas adoram um bad boy. Faz parte do sangue da família dizer: vem, meu bad boy. E aí vai. Isso se encrosta. Eu vejo às vezes mulheres que estão se relacionando com caras legais pra caramba e terminam. Eu digo: mas por que você terminou? Ele é muito legal. Eu digo: sei, você está com saudade daquele bad boy que chega e te arrebenta todinha e você sai toda estrupiadamente completa. No teu vício, no teu fetiche de sofrimento psicológico. Todo mundo aqui tem vícios. Os mais variados. Vícios políticos. A gente está vindo aí de uma eleição há 2 anos e pouco atrás, e um período anterior, que nos mostrou como eventualmente esse auditório aqui não é um, mas eventualmente 2. E a melhor coisa que se possa fazer é não puxar o assunto, para não criar um problema enorme. E aí não adianta tentar convencer. E aí, para eu não ficar falando de vícios indefinida e interminavelmente, deixa eu parar aqui, por exemplo, no vício de natureza ideológica, política e religiosa, que são eventualmente os mais profundos. Eu tenho visto nos últimos anos algumas pessoas pararem de cheirar pó. Tenho visto alguns que conseguiram parar de usar metanfetamina. Tenho visto alguns que conseguiram parar de fumar cigarro, não por nenhuma razão espiritual, mas faz mal para o corpo, para a saúde, para a pele, para tudo quase, né? Então o cara tomou uma consciência e vou parar. Eu tenho visto até gente parar crack, cuja fama usou 1, 2, 3 vezes, a impregnação é tão violenta que é uma das coisas mais difíceis que tem de se largar. Mas tem muita gente largando, enquanto raramente eu vejo um indivíduo
extremamente arraigado de um ponto de vista político, ideológico, que se fanatizou por algum candidato que o fez dele o seu Cristo, Deus e Messias. Eu adoro, hein? Meu Jesus, é um homem inerrável, imbrochável, e invencível, imorrível, e é um negócio de uma divindade, de um demiurgo do Monte Olimpo. E se você argumentar qualquer coisa, você vai ser odiado por ele, como eu fui. Uma quantidade de gente dizendo, meu Deus, o evangelho da sua boca é irretocável, lindo, maravilhoso, mas eu não sigo o senhor nunca mais só porque o senhor falou do meu candidato. Aí você vê em que nível é que o evangelho está presente na vida daquela pessoa. Como não passou da epiderme. O que habita o tutano do ser dela é algo muito mais antigo. Tendências familiares, de um pai e uma mãe que aplaudiam o golpe militar de 64, que adoravam um general, que nunca gostaram de redemocratização, que odiaram a Constituição de 1988, que ficaram aí calados porque não pegava bem falar e advogar uma causa que já estava tão desgastada há 22 anos. Enfim, mas aquilo nunca foi embora, ficaram só esperando a hora da eclosão de tudo aquilo. Nós tínhamos tido a mesma experiência antes com o outro lado do espectro político. Em alguns anos anteriores, o fanatismo era da mesma natureza. E não se podia levantar a voz, dialogar, questionar, confrontar, porque pessoas ficavam com ódio de você. E aí uma das coisas mais simples de descobrir é que ninguém consegue fazer a cabeça, ninguém consegue mudar o pensamento, ninguém consegue ajudar a reflexão, ninguém consegue facilitar aquela pessoa a sair daquele estado para um estado de maior abertura para perceber novas possibilidades que estão infinitamente para além do condicionamento viciado de suas crenças e mentes. A mesma coisa, por exemplo, é religião. Se você chega e toca em algum dogma religioso de alguém, pelo amor de Deus, é paulada que vem de todos os lados, não interessa. Você pode ter ficado a sua vida inteira equilibrado, sensato e mansamente, mostrando para todo mundo uma posição equilibrada. No dia que você fala com mais veemência, topicamente, a respeito de um assunto que é pertinente a alguma crença religiosa de pessoas que assistem, o bombardeio, o apedrejamento é infalível. Eles quase que dizem, me perdoem, mas eu estou pedindo a Deus o direito de ficar com raiva do Senhor. É difícil mudar um homem velho, uma mulher velha. O que é um homem velho e uma mulher velha? Para esse processo de crença mental, de estruturação mental, isso começa muito antes de que a designação etária coloque você na faixa dos 60. A gente começa a se tornar mentalmente e psicologicamente arraigadamente velho as nossas crenças na adolescência. Eu me lembro que quando eu tinha 32 anos de idade já viajava pelo mundo inteiro pregando e sempre tinha que ter um intérprete comigo, aquelas multidões, pregações no mundo inteiro, e eu ficava cansado porque eu tinha uma intuição, eu entendia. Muitas vezes o que o cara estava traduzindo, ele estava me traduzindo mal. E aí eu parava e dizia, não foi isso que eu disse. Diga exatamente como eu falei. Eu sabia a língua, não, mas eu intuía até a frequência da verdade do que eu falava.
Aí chegou um ponto que eu falei, não, para mim chega, eu vou falar essa língua fluentemente como eu falo português, eu vou pregar no mundo inteiro eu mesmo e não quero ninguém entre mim e a população e as milhares de pessoas que vêm com tão bom e aberto coração. Agora, com 32 anos de idade é difícil. Uma coisa é você pegar uma criança que não sabe nem para onde está indo, babando, com a chupeta na boca, levar para um país onde você queira expor a si mesmo e a família inteira uma língua, aí logo que ela começa a andar, que você a põe num jardim da infância, numa creche, você começa a se assustar dia após dia, semana após semana, mês após mês, porque a garotinha ou o garotinho já vem de lá, como eu vi os meus filhos, todos eles. A Juliana, que era a mais novinha, o Lucas, 2 anos mais velho do que ela, o Davi, 5 anos mais velho que o Lucas, e o Ciro, 1 ano mais velho do que o Davi, irem para a escola, e você via que os primeiros a começarem a falar sem sotaque, com a fonética perfeita, repetiam exatamente como se você estivesse ouvindo um americanozinho californiano falando. Aí o filho já de 9 anos de idade, numa fluência enorme, ele queria falar igual um crioulo, ele adorava preto, e ele dizia, pai, eu sou esse branco aqui, mas o meu grande sonho era ter nascido um negão, era um negócio assim. Aí ele falava, e o negócio dele era todo assim meio parecido com rap, sei lá com o quê, e tal, e todo mundo que olhava aquele louro ruivo, falando como um black americano, dizia que coisa mais interessante, e ele adorava, e fazia exatamente aquilo, porque a escola dele, na sala dele, tinha uma maioria negra, e o mais velho não, que era um ser eclético, com uma cultura ampla, nunca se interessou por fonética, por falar em inglês sem sotaque, nunca se interessou, mas era um vocabulário, era uma fluência enorme, que todo mundo se chocava com esse todo. Mas os mais novos foram crescendo e falando como os nativos. E antes da gente ir para esses primeiros 2 anos lá, depois voltamos para mais 5, um amigo meu, reverendo Guilhermino Cunha, me chamou e disse, Caio, eu fui para o seminário de Princeton, nos Estados Unidos, com a tua idade, fazer mestrado e doutorado, e eu não sabia nada também. Então eu posso te ajudar, vou te dar um conselho. Você tem que virar criança, se humilhar como uma criança para poder falar direito. Aí eu falei, parece o Evangelho, né? Jesus disse que para a gente se converter, a gente tem que aceitar, se humilhar como uma criança, ser colocada, aceitar onde se colocou, prestar atenção no que está sendo dito. Pois é isso que vai nos salvar. Porque o maior obstáculo que você vai ter é o fato de que você já é velho com 32 anos para aprender uma língua. A língua está dura. E a língua é um elemento da nossa cultura, dos mais arraigados é a língua e a fonética também. Tem gente que se sente assim meio aviadado. Se chega lá no exterior e começa a falar, buscando falar com a fonética deles, com a nasalidade deles, com a vocalização deles, com a sonorização deles, o cara diz, eu sou um ser sem personalidade. Aí ele fica falando aquele negócio tipo inglês do técnico aqui do Brasil, Joel Santana, né? Falam aqueles ingleses Joel Santana, que você encontra lá, e quanto mais idoso o cara foi para lá, mais ele fala aquele negócio. Ele fala um inglês com toda a estrutura de língua em português. Ele não quer mudar a língua, bater entre os dentes, puxar para lá e para cá, anasalar um som, ter coragem de prolongar. Ele se sente assim meio
meio aviadado se ele fizer isso. Aí ficam aquelas pessoas sempre falando tosco, uma língua tosca, que quando o cara é muito inteligente, todo mundo deixa passar, mas quando não é tão inteligente assim, bate no ouvido dos outros como uma agressão ao tímpano. Por que eu estou falando isso? Pode um homem nascer sendo velho? A gente tem dificuldade até para aprender uma língua depois de um determinado tempo. Diferentemente das crianças, que se entregam e quando vocês veem, elas estão sendo levadas por aquele processo. Bom, eu já falei introdutoriamente demais, agora eu quero concluir, preste atenção no que eu estou dizendo. É muito difícil mudar as crenças de gente como vocês, com essa idade. Dificílimo. Não adianta apologia, argumento, demonstração, prova, racionalização, filosofia, teologia, complexo informativo. Tudo isso não funciona. Chega ali naquela hora, tem um bloqueio. O cérebro, prestem atenção no que eu vou lhes dizer, nosso cérebro foi programado para não nascer de novo. Nosso cérebro foi programado para defender com unhas e dentes todas as nossas crenças. Tudo que a gente aprendeu na família, com as gerações anteriores, com a cultura familiar, tudo que a gente aprendeu na estrutura patriótica dos símbolos nacionais, tudo que a gente aprendeu nas religiões, tudo que a gente aprendeu em todos os elementos da formação e constituição dos valores pátrios do nosso ser ou de natureza religiosa e das nossas crenças, de que tipo sejam. Quando chega alguém e propõe alguma coisa para você refletir ou pensar, mesmo que seja Jesus falando com Nicodemos, o embate está posto. Jesus diz, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí ele diz, como pode ser isso? Pode um homem nascer sendo velho? A cabeça dele ficou toda atormentada. E imaginem o choque mental, as defesas de crença desse cara que já nasceu e foi circuncidado. Mestres o ensinaram, ele aprendeu a falar recitando textos da Torá do Velho Testamento, desde criança foi educado por rabinos e teologias e princípios e sabedorias judaicas de um lado e do outro, história do judaísmo e dos israelitas e das tribos hebraicas e de Abraão, tudo isso na cabeça dele. Ele é uma enciclopédia de crenças. Aí vem Jesus e diz, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. É para gerar pânico, né? Tudo que um cara como Nicodemos queria era ver o reino de Deus e, mais ainda, entrar no reino de Deus. E aí Jesus diz que para acontecer isso ele tem que nascer de novo. Aí ele diz, como? Sendo velho? E aqui eu concluo para você. Só ele está dispensado para sair. Eu concluo para você dizendo, você imagina a quantidade de resistência neural, cerebral, sináptica que o seu cérebro faz para você acolher, por exemplo, as coisas que eu digo aqui? Olha, gente, que eu prego. Vai fazer 52 anos que eu prego, e para não falar isso, não tem um dia que eu não pregue. Eu prego, e prego muito, e prego sobre tudo, e prego sobre uma variedade enorme de temas, e as pessoas ouvem, e eu, quando vou checar a absorção,
praticamente não entrou nada, porque o processo de bloqueio, de blindagem, de defesa das crenças mentais é impressionante. A estrutura límbica toda defende, ela se arma. Quando ela ouve uma coisa diferente das crenças, ela pega a espada, ela puxa a lança, ela ergue o escudo, ela pega arco e flecha do lado, ela se prepara para a peleja, vou enfrentar de todos os modos, e quando ela não faz isso explicitamente, ela cria todos os bloqueios internos para não acolher. Aí vem as respostas mais primitivas da nossa amígdala, glândula pineal, tudo isso que está preparado para defender a gente, para a gente não viver sem saber quais são os fluxos naturais que desencadeiam a sobrevivência humana. Isso está aqui por uma razão genuína, boa e legítima, mas não para proibir a gente de pensar. O problema é que a maioria de nós transforma tudo aquilo que deveria ser apenas um objeto de provocação do pensamento, da fé, da intuição, numa crença dogmática. Aí, quanto mais dogmática for a crença, mais difícil será uma pessoa velha como você nascer de novo. Aí fica difícil. E eu vejo, minha mulher sabe como de vez em quando eu levo sustos. Digo, puxa, eu pensei que fulana já tinham viajado muito mais, mas é muita defesa. Quando eu vejo, vem lá as coisas mais antigas da alma, e o cara vomita aquilo diante de você, e você diz, meu Deus, ele está 10 anos com essa represa e nunca me falou nada. Mas é possível a um homem velho nascer de novo, sem precisar de encarnações futuras, sem precisar de nenhum tipo de magia. É você, com a sua idade, com a sua cara, que Jesus está chamando para nascer de novo, como Nicodemos. Agora, para isso, se a gente ler o texto inteiro, que eu não vou ler aqui, eu já estou feliz que o Jack vai começar a tocar ali, então eu não vou ler o texto todo aqui, mas Jesus vai apelando para desconstruir todas as estruturas mentais engessadas, fixadas na cabeça, na alma, nas emoções do Nicodemos, para ele acolher, enfim. Do contrário, ele fica travado nessa lógica medíocre de como é que um cara que já viveu tudo que eu vivi vai sofrer uma transformação tão profunda que ele chama de nascer de novo. Aí Jesus diz, meu filho, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de algo de hoje aqui. É nascer da água e do Espírito. Começa daí. Nascer da água, o Nicodemos entendia o significado. João Batista tinha acabado de ficar algum tempo pregando e convidando seres humanos ao arrependimento com batismo de água. E a palavra arrependimento usada não é choramingo, grito, desespero histérico, catarse desesperada. A maioria de vocês não associa arrependimento a isso? Eu não senti que houve arrependimento, diz o crente soberano. Eu até olhei, mas não houve arrependimento. Não vi nenhum desespero, então eu não vi arrependimento. Porque não entendem que arrependimento é metanoia, é uma mudança, que também implica em metamorfose, metanoia, noia é a mente, é mudança de mente. Alguns iriam dizer mudança de mindset, mas na realidade
mais crucial é mudança de pensamento, de mente. É permitir que o inconsciente da gente seja pervadido por Jesus, apesar das crenças da vovó, da família, da religião, da ideologia, dos compromissos que você fez, das palestras familiares onde você brigou, gritou, bateu, esperneou, definiu suas posições, e aí elas se arraigaram ao seu orgulho, e pelo orgulho se ancoraram na sua alma inarrancavelmente, e nem Jesus mudaria o seu modo de pensar. Um homem velho só pode sofrer essa alteração que Jesus quer e pede de Nicodemos se ele tiver coragem de mudar a mente, rever valor por valor, significado por significado, dogma por dogma, crença por crença, porque tudo nele está programado para repelir qualquer coisa que provoque e que questione essas estruturas empedernidas que bloqueiam a mente e impedem o pensamento, a conversão e a transformação. Tem que nascer do arrependimento, tem que nascer da reflexão, tem que abrir a mente e dizer: Espírito Santo, eu me ofereço como uma criança, sem vícios, que não está falando há muito tempo, que nem tem vocabulário. Eu me ofereço assim. Eu quero abrir mão de tudo que eu acumulei, do que eu me orgulho, e me despir, e me deixar levar, instruir e conduzir. Tira de mim o medo de admitir o novo, de pensar, de acolher, de checar com a verdade proposta por ti, por mais que eu tenha arraigamentos religiosos, filosóficos, ideológicos, geracionais, culturais dentro de mim, que só estão atrasando a minha vida e impedindo o meu desabrochar para a eternidade. Nascer da água é nascer dessa metanoia. E nascer do Espírito é se submeter a essa convulsão do Espírito Santo que nos vira do avesso. Que enfia a mão na gente e puxa a gente ao contrário. Quando a gente vai ficando velho, tem coisas que a gente diz: isso aqui eu não negocio nunca mais na minha vida. Eu sei, porque de vez em quando eu me apanho nesse estado, né? À medida que eu fui ficando mais velho. É uma tentação enorme em relação à qual eu peço ao Senhor que me ajude a mudar e a ter coragem de mudar até o último dia da minha existência. Se eu estiver morrendo e eu tiver uma percepção nova, eu quero abraçá-la na mesma hora. Eu quero existir mutante, nascendo da água, do novo mindset, da metanoia, da transformação de valores, e aberto para que o Espírito Santo me reavesse tantas vezes quantas ele deseje. Ele me puxa ao contrário, ele me exponha para mim mesmo, para que o meu processo seja contínuo e dia a dia, geração a geração, eu enxergue melhor os significados do reino de Deus. E eu entre nele, já desde hoje. O convite de Jesus a Nicodemos é para que ele não espere uma escatologia vindoura. Entra já! Enxerga, entra, toma posse. Isso você só vai conseguir se abrir o seu coração para as transformações que a minha consciência, que a minha palavra, que o meu ensino de vida provocar em você, e você não tiver medo de, como uma criança, se submeter. Do contrário, gente, nós vamos viver assim frankensteinianamente, com
coisas de Cristo em nós, manchas de Cristo em nós, mas o todo, o novo nascimento, essa criatura nova, como Paulo diz, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, de trevas resplandeceu luz, quando Deus nos chamou do caos da existência, sem forma e vazia, e nos chama para a luz de Cristo. E assim, hoje, a gente pode ver a face de Deus iluminada no rosto de Cristo, enquanto nós vamos sendo transformados. Todo dia, quando eu dou razão a Deus, quando eu me curvo, quando eu aprendo como uma criança a falar a fala de Deus, a fonética de Deus, a fonética do Evangelho, o vocabulário espiritual do Evangelho, os valores do Evangelho. Eu não estou falando de vocalizações externas, eu estou falando, vocês sabem, de um conteúdo aqui dentro que nem sempre nos habita e para o qual a maioria de nós já se declara velho demais para mudar. Você está velho demais para mudar? É o que você diz para sua mulher, pelo menos. Não é? Para com isso, né? Você já sabia? Tá, eu fui lá, eu ouvi. Legal, mas eu não quero, cara. Tô aqui, eu sou filho do meu pai, tá pensando o quê? Ser filho de Deus é legal, mas é melhor ser filho do meu pai, porque eu não tenho que fazer esforço nenhum, é só deixar a bagaceira seguir. Pode uma pessoa como você nascer de novo? Pode um velho, uma velha nascer outra vez? Vá para casa pensando nisso. E passe a semana, preferencialmente, perturbado por essa ideia. E veja a quantidade de vícios que brotam de você o tempo todo. Você é uma gambiarra de vícios que você não quer nem enxergar. Mas ao mesmo tempo você diz, eu sou born again. Sou nascido de novo. Porque eu sou crente. Eu sou evangélico. Fui batizado. Aqui a gente não pode nem te ajudar dizendo dou o dízimo, porque você não dá nada mesmo, né? Não, além de tudo, é um pessoal que não participa com nada. Mas vá vivendo essa vida sem a pergunta de Nicodemos, que pelo menos era muito superior à acomodação de quase todos nós aqui. Eu não vou apontar nenhuma solução facinha, você já sabe o que você tem que fazer. Tem que nascer da água, da metanoia e se entregar para essa operação de avessamento da mente, da consciência, trazendo o interior todo para a luz, e o que sobrar é Jesus que você pode internalizar e continuar vivendo, nascido de novo na graça de Deus. Vamos ficar em pé.